Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver se nós podemos prever o tempo. Bom, vamos começar do seguinte. A NASA, ela é uma administração nacional de aeronáutica e espaço, ou National Aeronautics and Space Administration. Ela foi fundada em 1958, nos Estados Unidos, e ela é um órgão muito importante para que a gente possa fomentar aí o futuro da pesquisa e exploração espacial. Então, pessoal, o que acontece? A NASA, ela surgiu de um projeto para vencer aí a Rússia durante a Guerra Fria, que foi um período da história que a gente não vai se adentrar muito aqui. Então, o que aconteceu? A NASA, então, ela surgiu para mandar aí para o espaço os satélites e para mandar o homem ao espaço, para desenvolver ali programas e missões para estudar o universo. Então, a NASA, gente, ela é muito importante. Ela está nos Estados Unidos, mas ela é muito importante como uma base de dados e também de pesquisas para o mundo todo como geral. E aí, gente, a NASA vai estudar todas essas questões espaciais. Só que a gente, antes de falar disso, a gente precisa entender qual é a diferença de clima para tempo. O tempo, ele se refere às condições atmosféricas registradas em um período curto de tempo, aonde a onda de frio, por exemplo, aonde está frio hoje no Brasil? Ah, lá em Santa Catarina está nevando. Ah, lá não sei aonde está fazendo muito calor. Então, ele é o tempo, ele é aquele momento ali que a gente vai identificar as condições atmosféricas. Já o clima, ele é um panorama mais prolongado. Então, clima tropical, clima subtropical, ele vai interferir, ele vai anotar, ele vai perceber as condições que prevalecem naquela região durante um longo período de tempo. E essas condições, elas podem mudar através de mudanças climáticas e eventos que acontecem ali numa determinada região. Então, pessoal, quando os cientistas falam de clima, eles estão se referindo a uma situação no planeta todo ao longo do tempo. Ou seja, mesmo que esteja fazendo mais frio que a média em uma região específica, o mundo como um todo está na média mais quente. É isso que apontam centenas de estudos feitos por cientistas ao longo das décadas. Esse aquecimento na temperatura média da Terra, que os cientistas acreditam, né, que sejam causadas pelos gases de efeito estufa produzidos por ação humana, provocará efeitos climáticos e eventos climáticos extremos, desde inundações na África até seca no Brasil, passando por invernos muito mais rigorosos do que na América do Norte, porque o clima está desregulado. E aí, pessoal, o que a NASA fala para a gente? Ela dá um exemplo simples. Lembra a NASA que eu expliquei? Ela dá um exemplo simples para deixar clara a diferença entre os dois conceitos. Um dia chuvoso na cidade de Leme, ela não muda o fato de que o estado de São Paulo tem um clima seco, por exemplo. Então, só porque choveu hoje aqui, o tempo hoje está chuvoso, não quer dizer que o clima seja chuvoso. Pode ser que o clima seja seco, pode ser que o clima seja chuvoso, mas um dia não vai determinar o que é, né? O que está acontecendo ali com o clima. E a NASA também, ela explica que devemos esperar tempos muito frios, mesmo que as temperaturas estejam aumentando de forma geral, porque o clima está desregulado. O caminho até um mundo mais quente terá muitos episódios de tempo extremamente quentes e extremamente frios. Então não vai ter meio termo, vai ser muito quente ou muito frio. Isso porque as mudanças climáticas, elas alteram a forma como as correntes marítimas. Deixa eu voltar esse vídeo para vocês irem vendo. Isso porque as mudanças climáticas alteram, então, ali as correntes marítimas, correntes de vento e outros fenômenos meteorológicos que funcionavam, né, antes do aquecimento global, ao redor do mundo, gerando eventos meteorológicos extremos, tanto de frio quanto de calor. Então, pessoal, como vocês estavam vendo esse vídeo quando eu estava falando, a gente pode perceber que todos esses eventos que eles
estão falando aqui, que vocês estão vendo, eles são característicos aí do clima e também do tempo. Então, o tempo é aquilo que eu vejo hoje, né, nesse momento, que eu consigo prever, e o clima é o frio que dura um tempão, por exemplo, o frio da, da Sibéria é um frio tipo de um inverno gelado. Aí no Saara, lá é um clima desértico, então tá sempre quente, é o clima, que é um padrão. O clima é sempre um padrão. Então, e o tempo não. O tempo é aquilo que eu registro naquele momento. E aí ele tá falando aqui no nosso vídeo que a tendência é que a gente aí tenha um gráfico de calor, né? Vocês estão vendo aqui no gráfico. Nós temos uma temperatura aumentando gradualmente, numa trajetória sempre para cima, então a gente vai ter um aumento muito grande no clima, e isso pode aí desencadear eventos climáticos muito extremos. Então, derreter as geleiras, o nível dos oceanos ficar desregulado, isso pode causar inundações em alguns lugares. E aí ele está mostrando aqui, ó, como é que a mudança climática ela muda o mundo. Olha como a imagem está sendo modificada. Então, pessoal, é isso. A gente precisa cuidar do meio ambiente, a gente precisa tentar prevenir ao máximo as mudanças climáticas. E as mudanças climáticas podem alterar o clima da Terra, e esse clima, então, ao sendo alterado, o tempo também acaba sendo alterado. Então, por exemplo, hoje estava previsto que ia chover. Não vai chover, porque o clima foi alterado, porque nessa região não chove mais, está num período de seca, quando deveria estar chovendo. Então, se eu altero as mudanças climáticas, se as mudanças climáticas são causadas pelo ser humano e elas alteram o clima, por consequência, o tempo também vai ser afetado. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Até a próxima e beijos.